No trabalho de hoje, nós vamos falar sobre os parâmetros das ondas. Então, temas como o período, a frequência, a amplitude e o comprimento das ondas vão ser abordados e bora lá para a explicação mais detalhada. A duração de período de uma onda está relacionada ao tempo que ela leva para a onda completar um ciclo completo. Em outras palavras, o intervalo de tempo entre dois pontos equivalentes consecutivos de uma onda, como o ponto de partida de um ciclo até o próximo ponto de partida, o período é geralmente denotado pela letra T e é medido pela unidade de tempo, que é os segundos. A relação entre o período e a frequência de uma onda é inversamente proporcional. A frequência é o número de ciclos que uma onda completa em uma unidade de tempo, e ela é expressa em Hertz, que é uma unidade de medida para a quantidade de ciclos por segundo. E a relação entre período e frequência é dada pela fórmula seguinte, que é F igual a 1 sobre T, ou seja, a frequência é igual ao inverso do período, e vice-versa. E basicamente isso significa que se o período da onda for curto, a frequência vai ser alta, e aí vai indicar que ela completa muitos ciclos em um curto intervalo de tempo. E se for pensar também por outro lado, se o período for longo, a frequência vai ser baixa, indicando que a onda leva mais tempo para completar cada ciclo. Basicamente, em resumo, o período e a frequência são duas características fundamentais de qualquer onda. O período representa a duração de um ciclo completo da onda, enquanto a frequência indica quantos ciclos ocorrem em um determinado intervalo de tempo. Eles são inversamente relacionados, o que significa que à medida em que um aumenta, o outro vai diminuir, de acordo com a fórmula que eu tinha falado, né? De F igual a 1 sobre T. A frequência é o número de vibrações que a fonte executa na unidade de tempo. No exemplo acima, será a quantidade de vezes que a mão completa um ciclo em um certo instante. A frequência de uma onda é sempre igual à frequência da fonte que deu origem à onda. Podemos ainda definir a velocidade da onda que se propaga usando simplesmente o conceito de velocidade, que é velocidade igual a distância sobre ΔT. Então, a velocidade de uma onda será a velocidade igual ao comprimento sobre o tempo. E como a frequência é igual a 1 sobre t, então podemos expressar a velocidade da seguinte forma: velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. A amplitude é uma onda em que a medida da magnitude máxima da perturbação que a onda provoca em relação à sua posição de equilíbrio. Em outras palavras, a distância máxima que a onda se afasta da posição média. E na maioria das ondas, como as ondas sonoras ou ondas feitas nas cordas, quando balançamos, a amplitude é medida a partir do ponto central da onda até o ponto mais alto ou mais baixo da crista ou vale. Aí a amplitude ela está totalmente relacionada à intensidade da onda. Então, quanto maior for a amplitude, vai ter mais energia transportada na onda, né? Comprimento de onda pode ser definido como a distância entre um círculo de uma onda. Dessa forma, essa medida pode ser a distância entre dois máximos ou dois mínimos de um padrão de onda, ou seja, a distância entre dois picos ou dois vales, respectivamente. Para realizar o cálculo da distância entre um círculo de uma onda, é preciso partir da equação fundamental da ondulatória. Então, encontra-se que a distância entre um círculo de uma onda é inversamente proporcional à sua frequência e é diretamente proporcional à sua velocidade. Sendo assim, o cálculo fica: o comprimento da onda é igual à velocidade da propagação sobre a frequência. Também é importante pontuar que a diferença entre as ondas mecânicas e eletromagnéticas consiste no fato de que a velocidade de propagação, calculada pelo produto do comprimento de onda pela frequência, só é assim obtida para ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem assumir uma configuração mista de propagação transversal e longitudinal. Reflexão.
como o próprio nome já diz, reflexão é refletir, né? Então, por exemplo, você joga a luz no espelho, ela vai refletir de volta, entendeu? Então, basicamente, seria meio que isso. Mas bora lá. A reflexão da onda mesmo, ela, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, que eu botei na imagem. A reflexão de uma onda seria basicamente você meio que emitir uma onda e ela voltar. E no exemplo aí que eu botei, né? No exemplo de uma corda presa numa parede. Aí, ali a mão, ela meio que emite a onda e a onda, ela volta, né? De cabeça para baixo. Ela tá voltando de cabeça para baixo porque nem sempre ela vai voltar de cabeça do jeito que ela foi. Ela vai com a mesma velocidade, mas nem sempre vai voltar do mesmo jeito que ela foi. Por conta que isso vai depender da estrutura que ela tá pregada, entendeu? Basicamente é isso. E aí um caso diferente, né, como eu acabei de falar, é o caso ali que tem ao lado, é o caso da piscina. Você, por exemplo, joga uma pedra no meio da piscina e aí são geradas ondas até a borda da piscina. E depois essa onda que é gerada até a borda da piscina, ela vai bater na borda e vai voltar para o centro. E isso com a onda vindo sempre para cima. Então é um caso já diferente do da corda. Então basicamente vai depender da superfície que você tá pregado, né? Então basicamente o que eu quis dizer é que a reflexão de onda basicamente é você jogar uma onda e ela meio que voltar, entendeu? É basicamente isso. A absorção de ondas ocorre quando a energia transportada por uma onda é transferida para um meio em que ela vai se propagar. E isso vai resultar na redução da amplitude da onda. O que eu quis dizer é que, basicamente, por exemplo, quando uma luz passa de um meio para o material, ela basicamente vai ser absorvida, ela vai ser absorvida, né? Ela basicamente vai estar provocando o aquecimento nesse material e aí fazendo com que, por exemplo, a energia luminosa meio que vire uma energia térmica. Um exemplo que eu vou dar é, por exemplo, o forno dos micro-ondas, que basicamente eles absorvem as moléculas de água do alimento e aí vão gerando calor e cozinhando o alimento de maneira bastante eficiente. A difração pode ser definida como a capacidade das ondas em contornar obstáculos. Quando uma onda se choca com um obstáculo que possui uma abertura com dimensões comparáveis ao seu comprimento, as partes da onda que passam pelo espaço aberto se alargam e atingem as regiões opostas ao obstáculo. Na imagem, a gente consegue ver que depois que as ondas passam pela fenda, elas se tornam circulares. Assim, conseguem atingir toda a região posterior ao obstáculo. Já para compreender o fenômeno da difração é necessário considerar dois elementos: o tamanho da fenda e o comprimento da onda. A difração é mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda e quanto menor for o tamanho da fenda pela qual ela vai passar. O comprimento de uma onda sonora varia em média de 1,7 centímetros com som agudo até 17 metros com som grave. Já o comprimento de uma onda luminosa é muito pequeno, por isso sua difração também é pequena. Nesse caso, haverá regiões de sombra, ou seja, áreas pelas quais a onda luminosa não irá se propagar. O comprimento da onda luminosa varia de 0,4 vezes 10 elevado a menos 9 metros até 0,7 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ou seja, quando se lida com a luz, fala-se em ondas realmente muito pequenas. Portanto, para se produzir a difração da luz, é necessário que as fendas sejam de tamanho comparável ao do comprimento de uma onda luminosa, isso é, fendas de tamanho microscópico. A refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para o outro de características distintas, tendo sua direção desviada. Independente de cada onda, sua frequência não é alterada na refração. No entanto, a velocidade e o comprimento de onda podem se modificar.
Através da refração é possível explicar inúmeros efeitos, como o arco-íris, a cor do céu no pôr do sol e a construção de aparelhos astronômicos. A refração de ondas obedece duas leis, que são a primeira lei de refração, o raio incidente, a reta perpendicular à fronteira no ponto de incidência, e o raio refratado estão contidos no mesmo plano, e a lei de Snell. Esta lei relaciona os ângulos, as velocidades e os comprimentos de onda de incidência de refração, sendo expressa por o ângulo do raio incidente, a reta perpendicular, sobre o ângulo do raio refratado, a reta perpendicular, é igual à velocidade da onda incidente sobre a velocidade da onda refratada, que é igual ao comprimento da onda incidente sobre o comprimento da onda refratada. Como exemplos da refração, podem ser usadas ondas propagando-se na superfície de um líquido e passando por duas regiões distintas. É possível verificar experimentalmente que a velocidade de propagação nas superfícies de líquidos pode ser alterada modificando a profundidade deste local. As ondas diminuem o módulo de velocidade ao diminuir a profundidade.